Eça de Queiroz foi um homem que viveu muito pouco perto de mulheres. É um facto. Ele casou tarde, já com cerca de 40 anos, não viveu com a mãe durante a infância, foi muito cedo, estudou muito cedo num colégio interno, foi educado pelos avós paternos e, portanto, nunca conheceu uma família e viveu digamos, as mulheres estiveram pouco presentes na sua vida, no seu cotidiano. Póvoa do Varzim, 1845. O juiz local, ligado a processos como o de Camilo Castelo Branco, envolve-se com Carolina Pereira de Eça, uma jovem de 19 anos. Um filho não planeado acontece-lhes, mas o pai de Carolina não autoriza o casamento. Por isso, a vida de José Maria de Eça de Queiroz começava logo eivada de mistério. Nasce clandestino em casa de uns parentes na Praça do Almada, Póvoa do Varzim, e é batizado sem a presença dos pais em Vila do Conde, filho natural de José Maria de Teixeira de Queiroz e mãe incógnita. Romanesco, não? Quando o avô materno morre, 4 anos depois, os pais casam, mas José Maria não há de ser assumido seu filho legítimo até muitos anos depois. Vai crescer com uma ama que também lhe morre cedo e viver depois no solar dos avós paternos até aos 10 anos. Sempre de forma atribulada, sem uma família, uma casa, um lugar que seja seu. Está a soar-lhe familiar? Já leu isto em algum lado? Nós raramente encontramos uma família estruturada normalmente, digamos, pai, mãe, filhos. De alguma forma, isso refletirá alguma experiência biográfica de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz não foi educado pelos pais, viveu com os avós até aos 10 anos, a idade em que vai para o Colégio da Lapa, no Porto, e, portanto, viveu muito pouco tempo em família, com os pais, um pouco mais tarde, com 20 e tal anos, e casou tarde. Tudo isso, a meu ver, explica que nós raramente encontremos famílias estruturadas no seu universo ficcional. Muitos anos mais tarde, já em Bristol, Eça há de referir-se a si mesmo numa polémica com Pinheiro Chagas como um pobre homem da Póvoa do Varzim. Mas nunca chegou a ser bem da Póvoa, nem de Vila do Conde, ou do Porto, do Colégio da Lapa, onde estudou e viveu em regime de internato, com rotinas rígidas, mas de onde haveria de sair uma primeira conquista, a amizade com Ramalho Ortigão, o filho do diretor. Um dia, muito depois, há de lhe fazer uma afirmação mais correta acerca da sua identidade. Dados para a minha biografia, não lhe os sei dar. Eu não tenho história. Restava aquela ideia do pai, findando numa poça de sangue no desespero dessa traição. Mas não conhecer seu pai. Tudo o que possuía dele e da sua memória para amar era uma fria tela mal pintada pendurada no quarto de vestir. De sua mãe não ficara nem um daguerreótipo, nem sequer um contorno a lápis. O avô tinha-lhe dito que era loira, não sabia mais nada. Não os conhecera, não lhes dormira nos braços, nunca recebera o calor da sua ternura. Pai, mãe, eram para ele como símbolos de um culto convencional. O papá, a mamã, os seres amados, estavam ali todos, no avô. Nos maias temos uma figura paterna, digamos assim, mas é o avô. O avô, e um avô sozinho, que é, de alguma forma, a figura, muito evidentemente, a figura tutelar, não é? Tutelar para Carlos da Maia e, de algum modo, tutelar também para Ega. E de facto, o avô de Eça de Queiroz foi uma figura para ele tutelar. Ele sempre viajou ao longo da sua vida como diplomata, sempre viajou com o retrato do avô Queiroz. Surpreendido? Nem por isso. Muitos escritores povoaram a sua literatura de assombramentos pessoais. Mas Eça não quer espiar angústias, frustrações. Ele quer, como é que havemos de dizer, brincar com os seus espectros.